No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Senado vota a PEC do Bolsa Família e programas sociais amanhã, quarta-feira. Recorde de crianças passando fome no Brasil reforça a necessidade da PEC da transição. E ainda, governo Bolsonaro volta a cortar bilhões da saúde e compromete farmácia popular. A partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando sobre a votação da PEC da transição, que acontece nesta quarta-feira. As políticas públicas de combate à fome e à pobreza sempre foram prioritárias nos governos de Lula e Dilma. E agora, num terceiro mandato do ex-presidente, não seria diferente, mas o problema é o rombo que o governo Jair Bolsonaro deixou no orçamento para 2023 e o desmonte que fez em programas essenciais na saúde. A gente vai falar, inclusive, sobre isso daqui a pouco aqui no Jornal da CUT. Além da saúde, educação, outros voltados à população mais pobre também. Na esperança de iniciar um novo governo em condições de já dar início ao combate das mazelas que assolam o país, é a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC número 32 de 2022, que prevê a liberação de 198 bilhões de reais acima do teto de gastos por 4 anos, sendo 60 bilhões para o novo Bolsa Família de R$ 600, mais R$ 150 por criança de até 6 anos de idade, e o restante para dar aumento real no valor do salário mínimo e outros programas sociais. A PEC entrou na pauta do Senado para ser votada na sessão plenária da última quarta-feira. Aliás, da próxima quarta-feira, não da última, da próxima quarta-feira, né? Amanhã, dia 7, a partir das 4 horas da tarde. Antes, porém, o texto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, onde está sendo analisado, tendo como relator o senador Davi Alcolumbre, que é do União do Amapá. A proposta do novo governo Lula tem apoio da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, que integra a equipe de transição, disse que a Central e o movimento sindical já mobilizam as suas bases para pressionar os parlamentares no Congresso Nacional a aprovar essa PEC, que ele diz indispensável para que de novo tiremos o Brasil do mapa da fome, como fizeram os governos petistas de Lula e Dilma. Sérgio Nobre afirmou o seguinte: a aprovação da PEC do Bolsa Família, além de fundamental, é urgente porque quem tem fome tem pressa e 33 milhões de brasileiros e brasileiras estão hoje passando fome por culpa do governo incompetente e criminoso de Jair Bolsonaro. Acompanhemos então amanhã, a partir das 4 horas da tarde, a PEC da transição, PEC número 32 de 2022, vai ser votada no Senado. A crise econômica no Brasil, por causa da má gestão do governo de Jair Bolsonaro, deixa um rastro de miséria e pobreza, atingindo especialmente os mais vulneráveis, as crianças. Nunca houve um registro tão grande de meninos e meninas de até 14 anos passando fome, desde que o IBGE começou, em 2012, a mapear os índices da pobreza no país. Ano passado, 2021, a proporção de crianças menores de 14 anos de idade abaixo da linha de pobreza chegou a 46,2%. Diante do caos causado principalmente pela falta de políticas públicas na área social, da queda da renda da classe trabalhadora, da alta dos preços dos alimentos, da péssima qualidade da merenda escolar oferecida nas escolas, com a divisão de um ovo, por exemplo, né, como a gente chegou a ver esse ano, a divisão de um ovo em 4 para distribuir para as crianças, além delas comerem só bolachas, né? O futuro governo Lula quer, além de resolver todas essas mazelas, quer aumentar o valor do novo Bolsa Família para dar dignidade ao povo mais pobre. A gente falou disso agora com a aprovação da PEC 32 de 2022, é dar R$ 600 por família, mais 150 por criança de até 6 anos de idade. O orçamento da União de 2023, proposto por Bolsonaro, prevê só R$ 405 por família, o que desmente que ele, caso fosse reeleito, na verdade, manteria o atual valor que termina nesse mês de dezembro. Para ajudar os mais pobres, é preciso que a PEC da transição, articulada pela equipe de Lula, seja aprovada pelo Congresso Nacional. O futuro governo pede a liberação de 198 bilhões ao ano fora do teto dos gastos, como dissemos agora há pouco, para recuperar o Bolsa Família, aumentar o salário mínimo e recompor programas sociais como Farmácia Popular, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Nos últimos 4 anos, o atual governo gastou quase 800 bilhões de reais acima do teto de gastos públicos, apesar do discurso neoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que é preciso manter essa regra fiscal. Agora, com foco nas crianças, né? A gente está falando sobre as crianças. A população de até 14 anos em situação de pobreza aumentou de 17 milhões
para 20,3 milhões. A alta de 2020 para 2021 foi de quase 20%, ou 3 milhões e 300 mil crianças a mais, é o que mostra a pesquisa do IBGE. Já a proporção de crianças de até 14 anos abaixo da linha de extrema pobreza chegou a 13,4% no ano passado, também recorde na série histórica. O percentual estava em 8,9% em 2020, aumentou para 13,4%, repito. Em números absolutos, a população nessa faixa etária, em situação de extrema pobreza, aumentou de 3 milhões e 900 mil para 5 milhões e 900 mil. A alta foi de 50,1%, ou 2 milhões de crianças a mais. Notícias. E agora a gente fala então sobre os cortes na saúde do governo Bolsonaro, né? Mais cortes. Com o novo corte nos gastos do Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro voltou a tirar dinheiro do Farmácia Popular, o que prejudica em especial os mais pobres, que podem ficar sem remédios para asma, para hipertensão, para diabetes, que são distribuídos de graça ou vendidos a um custo baixo pelo programa. No ano todo, a ordem do governo foi bloquear 15 bilhões e 300 milhões, 15 bilhões e 380 milhões de reais dos ministérios, sendo 3 bilhões e 780 milhões só no Ministério da Saúde. Na semana passada foi anunciado mais um corte de 5,7 bilhões no orçamento de 2022 dos ministérios, sendo 1 bilhão e 650 milhões na saúde. Com essa decisão foram bloqueados, então, mais 194 milhões do Farmácia Popular, que foi um programa criado lá no primeiro mandato de Lula, em 2003, que atende mais de 21 milhões de pessoas em todo o país. Quando enviou o orçamento da União para 2023 para o Congresso Nacional, o governo Bolsonaro previu um corte de 59% do orçamento do Farmácia Popular para beneficiar o orçamento secreto, mecanismo criado por parlamentares e aprovado por Bolsonaro, que permite a liberação de milhões de reais sem controle ou transparência, e é comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, chefão do Centrão e um dos aliados mais fiéis do presidente Bolsonaro. Todos os cortes, diz o governo, são necessários para limitar as despesas ao que determina o teto de gastos públicos. O Grupo de Trabalho da Saúde na transição de governo, no governo de transição, disse na última semana que é um cenário de caos na saúde do país. Uma das principais demandas da transição é reforçar em 22 bilhões e 700 milhões o orçamento da saúde em 2023, justamente para garantir o mínimo funcionamento dos serviços públicos. No orçamento de 2023, Bolsonaro previu o contrário, o corte de 42% nas verbas discricionárias do Ministério da Saúde, usadas na compra de materiais, equipamentos, investimentos. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!